capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que essas palavras da vida eterna em Cristo nosso Senhor também sejam as que os nossos ouvidos ouvem e que a nossa boca proclama. Estamos aqui reunidos nesse 7º domingo após Pentecostes, em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Sejam todos e todas bem-vindas. Também aqueles que assistem pelo Facebook e depois também pelo YouTube, sintam-se também congregados a esse culto nesta comunidade. A comunidade pode se sentar. Também aos nossos músicos queremos agradecer, equipe bem grande hoje conosco. Nós vamos cantar o hino número 3, em nome do Pai, número 3. Jesus ensina a orar. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que teu nome é santo. Venha ao teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imagine que um de vocês vá à casa de um amigo, à meia-noite. Ele diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada, eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante, porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele, ele dará tudo o que precisar. Por isso eu digo:
Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe. Aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pedir um peixe? Ou se pedir um ovo, você vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. Essa palavra prevista para esse 7º domingo, também li ela antes da nossa oração inicial, para justamente a gente então ver como Jesus ensina os seus discípulos diante da oração. E o que eu acho interessante, a maneira que Jesus então traz algo do cotidiano deles. Um homem que precisa buscar pão no vizinho porque recebe uma visita de surpresa. Ele não tem o pão em casa, ele bate lá na porta do vizinho. E o vizinho diz, não é mais hora de pedir pão. E Jesus diz ali que ele continua batendo. Ele não foi atendido por ser amigo, mas foi atendido pela insistência. Também isso deve fazer parte da nossa oração. Confiar do fato que aquilo que a gente pede a Deus, Ele nos dará. Me lembro de uma história de uma comunidade do interior, onde fazia 3, 4 meses de seca. E não tinha jeito de ver chuva. Até que um dia alguns membros daquela comunidade foram até o seu pastor e pediram, vamos nós fazer um culto e pedir, reunir todo o nosso vilarejo e pedir por chuvas. E o pastor prontamente aceitou, fizeram toda a divulgação e no domingo seguinte então haveria um culto especial, então no pedido pelas chuvas. E assim, numa família onde morava um casal junto com o vô e também os seus filhos, os netos daquele vô, e quando estavam para sair, o vô disse, não, eu esqueci de uma coisa muito importante. Daí perguntaram, mas vô, o que tu esqueceu? Eu esqueci de levar meu guarda-chuva, eu quero pegar meu guarda-chuva. E aí aquelas crianças e o filho disse, mas vô, não precisa, não tem nenhuma nuvem no céu, não vai dar chuva hoje. Não, eu vou levar o meu guarda-chuva, porque eu vou pedir a Deus para pôr chuva e eu quero que chova de fato, né? Eu vou levar o meu guarda-chuva. Então é nessa perspectiva que também as nossas orações devem ser. Não pensando, eu estou pedindo, mas eu não sei se Deus vai me atender. A gente precisa pedir na certeza e agir como se de fato Deus vai atender o nosso pedido. Aí está a grande questão da fé e da confiança em nossas orações. Vamos fazer uma oração? Vamos nos colocar em pé, quem pode, é claro, e fazemos essa oração. Amado e bondoso Deus, assim como tu ensinaste os discípulos a orarem, a pedirem, assim também queremos nos colocar diante de Ti e pedir a Tua bênção sobre cada um de nós. Abençoa-nos, fortaleça-nos, anime-nos também a partir desta palavra e a partir desta oração. Que possamos sair daqui renovados, fortalecidos e animados pela fé. Bondoso e querido Deus, rogamos também por aqueles e aquelas que não puderam estar aqui, mas que o Teu Santo Espírito vá a seus lares e esteja lá com eles aonde quer que esteja. Bondoso e querido Deus, abra o nosso coração, abra a nossa mente, permita que a Tua palavra de hoje também possa encontrar em nós um espaço para produzir transformação. Que a Tua palavra, que a palavra de vida eterna, como versículo de salvação, seja para nós também de renovação nesta vida. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém.
Podemos nos sentar. Eu gostaria de convidar para nós cantarmos o 33, 165, é o Estou Pronto, Senhor, 165. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Abraão pede em favor de Sodoma. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grande. Preciso descer até lá para ver as acusações que tenho ouvido, se são verdadeiras ou não. Então 2 visitantes saíram indo em direção a Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os justos, os bons, junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o Deus do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa da diferença de 5? Jesus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade, respondeu Deus. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, pois eu vou continuar a falar. E se houver só 30? Respondeu Deus: se houver 30, não perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade, respondeu Deus. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que eu vou falar. E se houver somente 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade, respondeu Deus.
Amém. Agora sim cantamos o 33, vaso novo. Eu quero ser. 33, eu quero ser. Recontando um pouquinho a história, vejo Deus recebendo notícias sobre o povo de Sodoma e Gomorra. Notícias não muito animadoras, notícias que aquelas cidades estavam em completo caos devido ao mau comportamento daquelas pessoas. Aí Deus pensa em intervir, ou seja, destruir as cidades. Mas antes disso ele procura Abraão, alguém muito conhecido, uma liderança das mais conhecidas do povo do Antigo Testamento. E quando conversa e troca algumas ideias com Abraão, Abraão sente a possibilidade de negociar e de conversar com Deus. E quem sabe mudar o pensamento de Deus. E aí aparece a proposta de que se houverem 50 pessoas boas e que se tivessem 50 pessoas boas, se Deus então continuaria querendo sacrificar aquelas cidades. E assim acontece durante 5 vezes. Abraão interpelando, pedindo para que Deus mudasse de ideia, e isso de fato toda vez acontece. Mas quem puder ler um pouquinho mais sobre Gênesis 18 e também os capítulos seguintes, Deus envia também 2 anjos a Sodoma, onde ali esses anjos são atacados. E Deus, por fim, percebe que apenas uma pessoa ou uma família de pessoas são boas naquela cidade. E é um morador que recebe esses anjos e os protege em sua casa, que é Ló e sua família. E Deus então pede para que Ló se afaste da cidade, vá embora, junto com a sua família. Mas dá uma única orientação: não olhem para trás.
De forma alguma, não olhem para trás. E assim, eles foram embora. Quando estavam no alto de uma coxilha, a esposa de Ló não se segurou e olhou para trás e virou no mesmo instante uma estaca de sal, nos diz o texto. E assim as cidades foram destruídas por Deus. Facilmente, quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos que o central desse texto é a desobediência das pessoas, é o pecado das pessoas. Mas eu acho que o que é o essencial nesse texto é a misericórdia de Deus. Vejamos nesta parte que nós ouvimos e acompanhamos, Abraão pede 5 vezes, negocia 5 vezes com Deus e toda vez ele é atendido. E se nós olharmos para o texto do Evangelho que nos fala da oração, nós também temos o direito de conversar com Deus. Às vezes Deus tem os planos para a nossa vida, mas quando nós nos colocamos diante desse Deus, em humildade e coração aberto, Ele vendo também a nossa intenção, com certeza Deus muda também os planos. Eu quero só dizer que nós não podemos negociar com Deus assim como se fôssemos, ou se Deus fosse um lixeiro, querendo dar algo monetário ou dar algo, um utensílio, algum objeto para Deus. Não é assim. Talvez quando nós nos colocamos diante de Deus, também para conversar com Ele, para negociar com Ele, nós precisamos colocar nisso o sentimento e principalmente o amor e mais ainda o compromisso, reconhecendo que Ele é um Deus que está do nosso lado, um Deus que nos ampara, um Deus que nos fortalece e que um Deus que quer que a gente também caminhe conforme a sua vontade. Então, quando nós nos colocamos em oração, precisamos insistir nestas orações. O próprio Jesus nos ensina isso. Mas também fazê-lo não barganhando com Deus, mas se comprometendo em agir e a caminhar conforme a sua vontade. Gostaria de trazer algumas curiosidades que esse texto, essa pequena parte do texto nos traz. Deus conta seus planos a Abraão. Deus conta e precisa e ajuda e quer a ajuda de cada um na construção de um mundo melhor. Deus não quer consertar o mundo sem um toque de mágica. Mágica não existe, né? O que existe é iluminismo, ou como é que se chama? Ilusionismo. Obrigado por me ajudar. Agora fugiu a palavra certa, né? Mas o agir de Deus, ele acontece através das pessoas, através do amor. Nós que somos instrumentos de Deus também para a mudança, para a transformação. Então, Deus, ele conta conosco, assim como nessa situação ele contou com Abraão, alguém que ele havia designado para isso. E vejamos, Abraão com certeza se assustou quando ele soube que o fim de Sodoma e Gomorra seria a destruição. E daí ele começa a negociar com Deus, começa a insistir com Deus. Não como alguém que dá ordens, mas como alguém totalmente humilde diante de Deus e pede: olha, Deus, se existe alguma chance de mudar de ideia, ou se, por favor, atenda o meu pedido. É assim que devem ser as nossas orações, nos colocando no nosso lugar, como seres humanos, como criaturas de Deus, e deixando o lugar de Deus como Deus. Quem toma a decisão última e derradeira é Deus. Sodoma e Gomorra, com certeza, são representações da maldade humana, presente também no nosso mundo. Quanto e quanto nós ouvimos falar de pessoas que dizem: olha, pastor, eu não sei se
se nós já não perdemos o equilíbrio entre o bem e o mal. Eu quero acreditar e confio nisso que não. Que existem ainda muito mais pessoas boas, muito mais atitudes boas do que pessoas ruins e pessoas que fazem maldades. Mas por que a gente tem essa impressão? Porque o mal geralmente vira notícia. Quando a gente assiste um jornal, quando a gente recebe aquelas comunicadinhos na internet, no celular, a gente é só tragédias. Ninguém lembra de comentar coisas boas, poder transmitir. Então a gente começa a ter a impressão que a gente vive uma Sodoma e Gomorra entre a gente. Mas eu tenho a percepção que não. É que as pessoas às vezes se atêm mais aos problemas, às dificuldades, à maldade do que nas coisas boas. E aí Abraão ali vai e negocia com Deus. E Deus se comove e nesse primeiro instante então sempre abre mão da destruição. Geralmente nós também nos atemos à maldade humana que o texto representa quando nós olhamos para esse texto. Mas eu quero te chamar a atenção para a misericórdia de Deus. 5 vezes Deus se torna benevolente, trabalha com misericórdia diante dessa situação. E na sequência do texto, então, os 2 anjos são enviados também para conscientizar aquele povo, para chamá-los ao arrependimento, para a mudança. Mas aquele povo não está disposto a ouvir, não está disposto à mudança. Inclusive atacam aqueles anjos, né? E disso nós temos hoje a expressão sodomismo, que vocês também devem já conhecer, ou quem não conhece pode também procurar então um pouquinho sobre isso. E no final dessa história, dessa pequena parte que nós ouvimos, 10 pessoas boas são encontradas, mas quando forem ver bem a fundo, não, apenas Ló e sua família passa por esse crivo de Deus. Cidades são destruídas, Ló é poupado, a esposa então perde a vida porque olha para trás, e nesse olhar para trás que eu quero chamar a atenção. O próprio Jesus diz: quando tu orares a terra, não olhes para trás. Porque às vezes a gente não vive bem o presente e a gente acaba se lembrando e atendo muito no passado. Sim, muitas e muitas vezes a gente vive o passado em vez do presente. E muitas vezes são questões de culpa que nós carregamos. Olhar para trás é quando a gente vê uma família ao redor de um ente querido no caixão e a família diz: por que eu não visitei essa pessoa antes? Porque eu não fiz o carinho que eu precisava nele antes, agora ele está aqui morto, só temos um corpo aqui. Isso é uma das coisas que a gente mais ouve, isso é pesado para a gente carregar. Por isso a gente precisa viver o presente, para que quando esse presente for passado, a gente não ter se arrependido. Deu vontade de visitar alguém, visita. Deu saudade de alguém, liga pelo menos. Não deixe o tempo passar. E com certeza essa esposa de Ló também olhou para trás porque sentiu pena daquelas pessoas. Um sentimento que às vezes a gente também tem. De quanto talvez a gente não tenha agido de fato para fazer essa mudança. Nós facilmente falamos para pessoas que fazem coisas erradas, vão presas, presidiários, são um bando de vagabundos. E aí a gente não se dá conta o quanto tem atrás disso família que está sofrendo também. E também o quanto a sociedade tem a sua parcela, da qual eu faço parte também, em ensinar valores para que não chegasse nesse ponto. Então sempre a gente tem um pouco de sentimento: poxa, eu poderia ter feito diferente. Poxa, eu poderia ter me dedicado um pouquinho mais para aquela pessoa. Esse é um sentimento que a gente acaba fazendo com que a gente olhe para trás.
e não veja o presente, não veja o futuro diante de nós. Quero dizer que o centro da história é a justiça de Deus. Não é aquela justiça que castiga, né? Mas uma justiça que tem amor, que tem misericórdia. E o pano de fundo da história, ou seja, o menos importante, é a corrupção humana, a maldade humana. E o texto ele termina dizendo: vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito aos que lhe pedirem. Se um pai não dá coisas erradas para os seus filhos, imagina Deus que Ele pode nos dar quando nós pedirmos veemente. Queridos irmãos, queridas irmãs, Sodoma e Gomorra receberam uma atitude de misericórdia. Ela foi oferecida para aquelas pessoas, elas foram chamadas ao arrependimento, foi anunciado que eles iriam perecer se não mudassem de atitude. A própria ira dos anjos até ali, mas eles não aceitaram. Quando a gente permanece firme no descaminho, possivelmente também pereceremos. E nós também somos constantemente chamados ao arrependimento, à mudança de vida. E como nós temos lidado com esse chamado? Como eu disse, as pessoas que aceitam o arrependimento, que estão dispostas a mudar, essas serão salvas. E ainda 3 aprendizados a partir desse texto. O amor de poucos pode quebrar a dureza de muitos. O sorriso de poucos pode tirar a tristeza de muitos. Olha o que nós temos diante de nós. Com a nossa bondade, com o nosso amor, nós podemos transformar o mundo à nossa volta. Não vamos deixar nos acostumar com a violência, com as coisas erradas que acontecem. O amor de poucos pode quebrar a dureza de muitos. Segunda questão: onde 2 ou 3 estiverem em meu nome reunidos, ali estou no meio deles. Não é uma palavra desse texto, mas eu me lembrei dela porque Deus se faz presente quando a gente está unido com Ele. Quando a gente quer fazer parte da videira dele e quando a gente quer se unir também como comunidade. E terceira, aprendemos que a justiça de Deus é o amor. Essa é a justiça de Deus, não o castigo, é o amor. Mas não é um amor de uma via só de Deus para conosco. É um amor que tem 2 vias, onde Deus nos amou de tal maneira e nos ama de tal maneira que entregou seu Filho na cruz para a nossa salvação. E que tem a via também de nós respondermos a esse amor com gratidão a Deus, servindo e amando o nosso próximo. Que possamos ter isso em mente, que Deus nos ama e que nós precisamos amá-lo, amando também o nosso próximo. Amém. Cantamos o 585, foi na cruz, 585. No
como comunidade aqui reunida, também queremos hoje lembrar com muito carinho Duane da Silva, ela que há 12 anos atrás veio a falecer de um acidente trágico no dia 20 de julho de 2010. Filha então da nossa querida Marlene. Com a sua partida deixou enterrados então a mãe, uma irmã e um sobrinho. E também queremos hoje lembrar o esposo da Conceição. Que dia que foi? Ontem, 14 anos. Tá bom? Como era o nome? Seu Breno, isso. Então convido para nós nos colocarmos em pé para um momento de oração, lembrando essas pessoas, lembrando seus familiares que ainda sentem essa falta, né? E também colocando diante de Deus as nossas dores. Amado e bondoso Deus, estamos em Tua presença em oração e queremos colocar toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, saudade que sentimos deles queridos, de forma bem especial pela jovem Duane da Silva, que faleceu no dia 20 de julho de 2010, filha da Marlene. Também queremos interceder pelo Breno, esposo da nossa querida Conceição, que também faz 14 anos do seu falecimento. Bondoso e querido Deus, trazemos de forma bem especial diante de Ti estas duas pessoas e tantas outras, principalmente aos seus familiares que sofrem esta perda, que precisam ouvir uma palavra ainda de conforto, de ânimo. E também queremos expressar a nossa confiança nas Tuas promessas de ressurreição, de vida eterna e também de uma morada para todos aqueles que em vida se dedicam e aceitam a Tua salvação. Bondoso e querido Deus, esteja de forma bem especial com os familiares do seu Breno e também do Duane da Silva. Trazemos diante de Ti também, ó Deus, de forma bem especial o Irã, membro da comunidade Bom Pastor de Tramandaí, que está hospitalizado na PUC, na UTI e que está com o sistema de saúde bem comprometido. Bondoso e querido Deus, esteja com ele, esteja com a Denise também, ampare-os, fortaleça-os e de forma bem especial restaure a saúde de nosso irmão e tantas outras pessoas que precisam também do Teu agir, devolvendo a saúde e restaurando a saúde. E tudo mais que está em nosso coração, tudo que está em nossa mente, deixamos diante de Ti quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, ainda em pé, nós queremos cantar juntos o hino 612, a estrofe primeira e segunda, também como nossas palavras para dizer aos familiares que perderam esses entes queridos que segurem na mão de Deus, que Deus conforta. 612, estrofe 1 e 2. Segura na mão
Amém. Podemos nos sentar. Gostaria de fazer um convite para o café colonial da comunidade Bom Pastor, que será dia 6 de agosto, num sábado, com início às 5 horas da tarde até às 20 horas. Então, qualquer horário que você for entre 5 da tarde e 20 horas e 8 horas da noite, então você pode ser bem servido lá. Cartão, o valor de R$ 35, temos entre os membros na secretaria, pode fazer reserva também pelo WhatsApp, tá? Então gostaríamos também que todos pudessem auxiliar. Lá também tem uma campanha, os que estão nos assistindo de casa, uma campanha com uma lista de doações que podem ser feitas também, para a gente poder então servir um café colonial caprichado a um valor bastante baixo, né, de R$ 35. Então convidamos a todos para participar disso também. Temos algum aviso daqui? Alguma programação? É só reforçar que a comunidade Mariluz compareça a esse café colonial. Eu estou sabendo que tem assim, uma variedade de quitutes e carnes e outras coisas mais. Vai ser muito forte esse café. Vai bombar, como se diz. Tá certo, Nina? Isso. Vamos preparar com bastante carinho, bastante coisa boa. Sim. Certo. A oferta de hoje é uma oferta local e permanece então para o trabalho de missão da comunidade Trindade de Maniluz. Que Deus abençoe as ofertas e também vocês, ofertantes. Enquanto nós recolhemos as ofertas, nós cantamos o 626, a estrofe primeira e quarta. Primeira e quarta. 626, contra as bênçãos, primeira e quarta estrofe. Gostaria de convidar todos vocês para nós fazermos um semicírculo ali ao redor da mesa do altar, da ceia. Mesmo que alguém por alguma razão não queira participar, mas venha junto conosco então para esse momento de comunhão. Queremos ter uma palavra de oração. Amado e bondoso Deus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra e a ouvimos. Queremos te pedir, ó Deus, ajuda-nos também a praticar os Teus ensinamentos no dia a dia, a vivê-los com confiança e a também que as nossas orações possam ser de muita fé, de muita confiança.
Estamos aqui também, Senhor, para comungarmos da comunhão do corpo e sangue de nosso Senhor, e assim participar da comunhão da ceia da Tua Igreja, no sentido também de nos fortalecermos na fé, na esperança e no amor. Vem, Senhor, que te faça presente nesta ceia em nossas vidas. Alimenta-nos através da esperança, da confiança e da fé. E mantém-nos sempre no verdadeiro amor. Amém. Assim, nosso Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado em favor de vós. De semelhante modo, tomou também o cálice, deu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de Cristo. Amém. Vinde, irmãos, vinde, irmãs, sem nenhuma distinção, porque somos todos filhos e filhas de Deus. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E assim nós participamos desse culto, ouvindo a sua palavra, desta comunhão, fortalecendo-nos na fé. E assim podemos sair daqui na certeza que Deus está conosco, nos abençoando e nos conduzindo na caminhada da vida. Vamos em paz e serviremos a Deus e ao próximo com alegria.